Olá, somos o grupo de Juventude Evangélica Conectados pela Fé de Iguiporã e queremos partilhar com você uma mensagem de ânimo, esperança e caridade. Acolhemos-te com as palavras de João, capítulo 1, versículo 5, que diz: A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Desta forma, nossos corações se voltam à Palavra de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você já se sentiu com medo, estagnado ou sem saída? Já se sentiu como a escuridão estivesse dominando? Sua fé já vacilou? Isso também aconteceu com os discípulos de Jesus. Por isso, ouçamos com devoção o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu num monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima d'água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima d'água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é mesmo o Senhor, mande que eu vá andando em cima da água até onde está. Venha, Jesus respondeu. Pedro saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus por cima da água. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Querido e querida jovem, os discípulos de Jesus estavam em meio ao mar. As ondas estavam agitadas e o vento soprava forte. Da mesma forma é a nossa vida. As ondas que nos atingem às vezes são favoráveis, mas outras não. Coisas boas e coisas ruins acontecem a todo momento na nossa vida. Em alguns momentos nos atemos tanto às situações ruins que as coisas boas que acontecem acabam ficando ofuscadas. Então, nos sentimos paralisados e, além de não vermos as bênçãos, não conseguimos fazer nada para mudar a situação. Quando Pedro desviou seus olhos de Jesus e se deu conta das ondas e do vento à sua volta, ele afundou. E assim é a nossa vida. Mesmo sabendo que Jesus nos chama para ficarmos firmes e mantermos a esperança, quando olhamos para as dificuldades, a nossa fé vacila. E é nesse momento em que precisamos pedir ajuda. E o nosso pedido não cai por terra. Jesus estende sua mão e nos ampara. Ele nos socorre como socorreu Pedro. Quando nós sabemos que existe alguém para nos ajudar, que nós não estamos sós, isso nos dá mais confiança, aquece o nosso coração e nos motiva a estar junto de outras pessoas para que elas saibam que também não estão sós. Por mais que o vento sopre forte contra o nosso barco, por mais que a dificuldade surja, Deus entende a nossa dor e nele nós podemos confiar. Ele segura forte a nossa mão e não solta jamais. Jesus, ele nos convida a estar com ele, a buscá-lo. Por isso cantemos o hino Buscar-me-eis. Alcançado cheio de alegria, em todo tempo de noite ou de dia, ouça a voz daquele que cuida dos seus. É para todos do fraco ao mais forte, em toda a terra do sul até o norte. Esta é a regra para quem quer chegar-se a Deus.
Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja contigo para te proteger. Que a luz de Cristo Salvador esteja contigo para te guiar. Que o Espírito te conceda força e ânimo. Que assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.